Fala pessoal, beleza? Bom, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula aí, né? E aula de hoje, gráfico, né? Técnica. Vou mostrar para vocês alguns conceitos importantes, né? E vou mostrar para vocês como eu faço para visualizar, né? A possibilidade de um trade, obviamente, antes dele acontecer, né? Para a gente já se posicionar para caso o movimento, né? Ele venha acontecer, nós já estarmos posicionados, tá? Eu vou passar para vocês a minha analogia, né, e o que eu verifico, tá? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso é muito importante. Pessoal, vou usar o pregão do dia de hoje, né? Hoje é dia 27. Quem me acompanha no Instagram provavelmente viu que eu postei algumas informações lá, alguns trades, né, que deu no dia de hoje. E eu vou mostrar, né, algumas possibilidades de trade e como eu consigo identificá-las antes, né, delas acontecerem. E vou mostrar também um outro trade que eu peguei, que eu também compartilhei lá, né, eu gravei ali a operação enquanto eu estava posicionado. Primeira coisa, pessoal, que nós temos que entender. Eu só consigo visualizar uma possibilidade de trade clara quando ele está em uma região de interesse. Como assim, Arthur? O que eu quero dizer? Se eu tenho duas regiões de interesse, essa ferramenta que o Profit disponibilizou, eu estou achando ela bem legal, pessoal, de desenho. Então eu tenho a região de suporte, eu tenho uma região de resistência. Eu sei que essas duas regiões aqui são regiões de interesse, correto? Então se o mercado estiver aqui no meio, trabalhando, eu não consigo entender ou mensurar o movimento que ele quer fazer. Por quê? Porque eu não tenho interesse presente aqui nesse meio. Porque é briga, entende? Então, se eu não estou em um ponto de interesse, eu não consigo fazer uma visualização mais certeira, né? Então, muitas vezes, quando o preço se encontra nessa situação aqui, ele está no meio ali, ele está entre um suporte e uma resistência, ou numa região onde nós não temos pontos de parada, eu não faço nada, tá? Porque eu não fico chutando. Isso vai muito de acordo com o último vídeo que eu gravei para vocês, né, de ficar caçando fundo. É muito parecido. Ou seja, não é porque tá caindo, aí parou de cair que eu vou meter uma compra aqui. Não, eu não tenho critério, eu não tenho suporte. Então a primeira coisa é essa. Então eu quero mostrar para vocês o que aconteceu aqui. O mercado, primeiro candle do dia abre, nós já temos aqui máxima do dia e mínima do dia, né? Eu já falei para vocês que nós trabalhamos com regiões. Então, região de máxima, região de mínima. Muito simples, o que acontece? Candle 2, pessoal, ele agride a máxima do dia e mostra a rejeição. Tá? Porém, ele não volta lá de novo, não temos mais agressões nessa região. E o mercado simplesmente volta para a mínima. E quando ele testa a mínima, novamente, nós vemos o que? Rejeição, interesse comprador. Como que eu sei que o interesse é comprador? Olha o tamanho das sombras inferiores. Olha o tamanho dessa sombra inferior. A primeira coisa, né, que nós já devemos, digamos assim, nos atentar, né? Rejeição inferior, sombra inferior, vou deixar mais grosso aqui a linha para a gente conseguir visualizar. Sombra inferior remete à pressão compradora. Então, primeiro ponto, eu estou aonde? Eu estou na mínima do dia. Eu vou preencher aqui, mínima do dia, região de interesse. Então aqui eu já começo a ter possibilidade de fazer uma expectativa, né, de fazer uma visualização de um trade. Por quê? Qual que é a única coisa que pode acontecer na mínima do dia? Mínima é um suporte, correto? Se o mercado testa mínima e não rompe ela, qual que é a coisa mais, digamos assim, certeira que pode acontecer? Movimento de alta. Por que eu falo pode? Porque muitas vezes o preço vai fazer o movimento. Ele vai sim, mas em alguns outros momentos ele vai romper, porque nós nunca vamos acertar 100% das vezes. Isso é impossível, eu gosto de deixar isso muito bem claro aqui, porque não existe nada 100%. Mas no geral, quando o preço ele busca uma mínima, um fundo, o objetivo dele é um movimento de alta. Isso é o reteste, tá? Por quê? Porque se o mercado está caindo, igual eu mostrei no vídeo anterior, não quer dizer que ele bateu um suporte e ele vai subir. Agora aqui o mercado já havia mostrado mínima, então ele já mostrou mínima, aí ele voltou para a região e começou a rejeitar. Ou seja, se não rompe mínima, o objetivo dele é teste de máxima. E aí nós começamos a ver a formação, Candle 3 mostrando rejeição, Candle 4 também mostrando rejeição, segurando, fechando acima do fundo. Qual que era a questão aqui? E é muito válido também dizer isso, porque é o que a gente viu lá na sala ao vivo. Se eu estou cogitando uma compra aqui, e foi exatamente o que eu falei lá, o que a gente viu.
Meu stop é técnico, sempre, tá? Então estou tendo todo esse risco aqui. E logo acima, pessoal, aqui ó, nós temos região de topo. Então eu tenho uma proporção de risco aqui pequena, ó, de alvo, perdão, pequena para o meu risco. Eu tenho isso de alvo e eu tenho isso aqui de risco, ó. Olha o tamanhozinho do alvo e olha o tamanho do risco. Por quê? Porque eu não gosto de considerar que o ativo vai romper, porque nós não sabemos. Se ele buscou mínima e rejeitou, qual que é o objetivo dele? Voltar para a máxima. Como que eu consigo perceber, né, e identificar uma possibilidade de trade nesses casos? Eu vejo que o mercado rejeitou mínima, bateu, eu vejo que começou a entrar interesse comprador através dos candles, ó, interesse comprador. Nesse momento aqui, eu estou numa região importante, mínima do dia, eu tenho interesse na região, o movimento mais possível é um movimento de alta. Porém, nesse caso específico aqui, o meu alvo para compensar, ele ficava acima da máxima do dia. Isso na vantagem, na ruptura, perdão. Porque pegar na vantagem é tentar se posicionar com stop um pouco mais barato, né? Eu falo bastante sobre isso nos meus treinamentos, mas tomando um trade aqui na ruptura, qual que era o risco? O mercado simplesmente bater aqui na máxima e afundar. Acontece que o mercado ficou aqui brigando e consegue bater aqui uma parcial, né? Depois ele volta, tira a pessoa no zero, se a pessoa protege, que é o que eu faço, né? E depois faz um mega movimento de alta. Mas percebam, toda possibilidade ela começa a ser avaliada em um ponto de interesse. Vou dar um outro exemplo para vocês. Mercado, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O mercado aqui, pessoal, nesse ponto aqui. O que vai acontecer com ele? Vai cair? Vai subir? Eu não consigo fazer expectativas. Por quê? Porque muito provavelmente ele está no meio, ele está afastado de uns 50%, ele está afastado de um ponto de suporte. É um ponto que a gente não consegue mensurar para onde o preço vai. E é justamente nesse ponto que eu quero focar com vocês. Guardem as energias de vocês, guardem assim os neurônios, digamos, para você queimar ele quando o mercado estiver num ponto de interesse. É ali que nós temos que começar a estudar as possibilidades. Outro trade que eu vou mostrar para vocês. O mercado, ele começa a subir aqui, ó, candlezão de alta, ó, outro candle. Nesse momento aqui, pessoal, eu não tenho critério, porque eu estou no meio. Eu estou no meio, até que o mercado busca uma região relativamente legal. Ó, percebam aqui que região é essa. Região do 50% do dia anterior, certo? Mínima até máxima. E agora, em cima dessa região, nós já começamos a perceber um comportamento semelhante ali atrás. Teste na região e, novamente, compradores se mostrando interessados. Isso aqui foi feita a leitura lá na sala ao vivo, tá? Tudo isso que eu trago para vocês depois, pessoal, obviamente, eu faço ao vivo, tá? Porque aqui não tem esse lance de só grava a aula depois que o movimento passou. Não, quem é meu aluno, quem está na sala ao vivo, se quiser deixar aí nos comentários, né, que estava lá e viu a gente fazendo essa leitura. Então, nesse meio tempo aqui que o mercado está subindo, eu não tenho expectativas do que fazer, a não ser que o preço faça um pullback, venha testar o topo anterior novamente. Agora, não tendo região, não tendo ponto de parada, eu não consigo fazer uma expectativa mais assertiva. Agora, a partir do momento que o mercado ele testa essa região aqui dos 50% e começa a rejeitar, eu já sei que isso aqui pode ser um pullback, o mercado pode estar descansando aqui para continuar alta. Aí você pode falar, tá, Arthur, mas por que pullback? Ele não poderia cair aqui? Tecnicamente falando, não teria sentido pensar numa venda aqui. Pensa comigo, o mercado está subindo. Se ele começa a deixar gatilho aqui, se você pensa numa venda, o que você está fazendo? Você está caçando topo, igual eu gravei no último vídeo. Para eu ter critério de venda aqui, primeiro eu precisaria esperar o mercado marcar topo, corrigir, voltar a agredir o topo anterior e aqui sim pensar na venda. Então venda já está descartado nesse caso. Compra. Eu tenho um suporte, é um suporte importante do dia anterior. O mercado rompe ele, testa ele, começa a rejeitar, começa a mostrar interesse. O que eu posso ter aqui? Uma continuação do movimento, e foi isso também que a gente analisou na sala ao vivo. Só que isso aqui é o que eu chamo de pullback de lado, tá? Por quê? Porque o mercado é como se ele estivesse fazendo um pullback sem corrigir. Ele está andando de lado, qual que é o risco? Você comprar na máxima do dia. O mercado, ele pode simplesmente testar a máxima, né? Ele já está cansado e depois afundar.
Aconteceu, né, que nesse caso aqui ele conseguiu fazer um movimento de alta de mais ou menos 260 pontos. Antes disso aqui, nós tivemos uma outra situação no gráfico de 2 minutos, só que eu não vou misturar a cabeça de vocês aqui. Uma barra ignorada que o critério é bem semelhante com esse aqui, aonde deu um stopzinho, tá? Ou seja, o mercado ativou e não teve força de andar e depois afundou, tá? O que eu digo para vocês? Quando nós estamos trabalhando, né, com essa situação de pullback de lado, esse é o risco. O mercado às vezes ele cansa e depois afunda, tá? Mas tudo ok. Ok, depois o que eu quero dizer para vocês? Aí o mercado continua subindo. Aqui, pessoal, não tenho critério para fazer nada. Se eu não peguei o pullback, aqui eu estou no meio. O que eu vou ficar fazendo aqui? E aí as pessoas queimam o neurônio. Ah, vai subir, vai cair. Ah, sombra superior, venda. Ah, outro que é do comprador, compra. E aí fica sem critério. E aí o que eu faço, né? Eu espero, a primeira coisa que a gente tem que fazer. Aqui é uma dica, pessoal, que parece simples, mas é uma dica de ouro que muita gente não faz. O mercado está subindo, você vai esperar duas coisas. Você vai esperar o pullback num ponto de suporte anterior, ou você vai esperar ele marcar um topo para retestar esse topo, porque você sabe que se ele estiver na tendência, ele tem que romper o topo anterior. Se ele estiver caindo, você vai esperar um pullback em uma resistência, correto? Ou você vai esperar ele retestar o fundo anterior, porque se ele não rompe o fundo anterior, ele pode quebrar a estrutura. O que eu aguardei? O mercado então marca topo, certo? Temos aqui ó, um topo formado. Após a formação do topo, vou passar uma régua aqui. O mercado começa a agredir esse topo de novo. E aí nós vemos aqui, ó, agressão, rejeição. Isso aqui eu fiz ao vivo lá no Instagram. Se você me segue lá, você viu eu falando, né? Ó, agressão, gatilhos, mais formação de gatilhos, mais briga. Foi aqui que eu decidi tomar o meu trade, tá? Tomei uma venda por aqui. Coloquei o meu stop técnico aqui acima do topo. Sabia do risco, tá? Por quê? Porque essa quebra aqui, ela é uma quebra micro. Tá? Por quê? Porque o mercado ele já tinha feito ó, outras pernas aqui. Então ele estava quebrando uma estrutura micro, eu ainda tinha fundos para me poder voltar ali. Tá? Mas acontece que o mercado ele tenta voltar, me deixou negativo um pouco e depois acabou afundando e eu saí próximo dos 50% do dia, mais ou menos nessa região aqui. E aí, eu só identifiquei esse trade, eu só fiz esse trade, por quê? Porque ele estava numa região de interesse. Após o mercado chegar numa região de interesse, era uma quebra de estrutura, eu não estava caçando topo, igual eu gravei no último vídeo para vocês, e eu comecei a ver o interesse. Né? Muita gente ignora os candles, pessoal, é muito importante. Por isso que eu particularmente não gosto muito do gráfico de Renko. Tá? Eu não gosto muito, por quê? Porque eu acho que ele enxuga muita coisa. Porque ali no gráfico de Renko, ele é por box, né? Então, através de determinada quantidade de pontos, fecha um box e abre outro. Só que às vezes, antes do mercado andar essa quantidade, ele já está te mostrando algumas informações no candlestick. Às vezes esse candle aqui anda bem pouquinho, mas ele já está me mostrando o quê? Rejeição, sombra superior, interesse vendedor entrando, entende? Então, essa região aqui é uma região interessante. Agora eu vou dar outros exemplos para vocês. Aí eu falei para vocês, o mercado começa a cair aqui. Vamos supor que nesse momento nós estamos ó, com o preço aqui, nessa região. O que eu faço aqui? Eu não faço nada. O que eu posso fazer? Não tem critério. Eu só faço se ele buscar a mínima do dia, porque aí eu sei que se ele rejeitar, entra em consolidação. Se ele voltar para os 50 e observa que ele volta. Ó, voltou e o candle 35, muito interessante. Eu gosto sempre de observar se ele vai continuar rejeitando. E não tem uma outra rejeição. Apenas esse candle aqui. Eu já gravei aula sobre isso para vocês. Sempre aguarde, né, o mercado trabalhar um pouco ali em cima da região. Nunca fique interessado demais, né, em entrar ali. Porque tá mostrando muita rejeição. Sempre aguarde. E aí, de novo, nessa região aqui, o que eu vou fazer? Nada, pessoal. O mercado está no meio. Ou ele volta para os 50, ou ele volta para a máxima. E ele voltou. Aqui na frente ele voltou. E olha os gatilhos. Olha a rejeição. Vamos ver o que aconteceu? Ó, nós tivemos vários gatilhos. Vamos ver se ele rompeu o mínimo aqui do 45, que aí ativaria um trade. Ó, mínima 790, mínima 795. Ou seja, não rompeu, fez uma mínima mais alta. Mas se ele romper aqui, eu tomaria uma venda. Provavelmente tomaria um stop, mas não acionou, né? E aí depois ele deixou outros gatilhos aqui em cima e aí ele veio acionar uma venda, mas não ficou tão legal.
E aí, de novo, pessoal, o que vai acontecer aqui? Não sei, muvuca, entende? Não faz sentido a gente querer operar aqui. Agora, como que eu faço uma estimativa certeira do que vai acontecer? Eu espero o mercado chegar aqui na máxima. Você já sabe. Se o preço chegar na máxima e não romper, qual que é o objetivo dele? É subir? Não, você já sabe que o objetivo é a queda. Você já sabe que se o mercado não romper topo, o objetivo dele é afundar. E aí muita gente fica queimando os neurônios aqui, por isso que o título é Aprenda como visualizar um trade antes dele acontecer. Você precisa esperar o mercado chegar nas regiões de interesse. Eu vejo que muitas pessoas acham que o mercado financeiro é um caixa eletrônico, onde ela vai abrir o gráfico igual aqui, ela vai meter uma compra aqui e o negócio vai subir ou o negócio vai cair. Ela vai vender, vai cair, comprar e subir. Às vezes pode acontecer, só que o que eu quero te mostrar é que determinadas regiões nós conseguimos fazer expectativas de movimento muito mais certeiras. Quem está na minha sala ao vivo presencia isso mais do que nunca, porque em muitos cenários eu falo, pessoal, nada a fazer aqui, não tem o que fazer, não tem região de parada, não tem critério para pensar em compra, em venda, em nada, é simplesmente aguardar. E isso acaba criando nos alunos, né, nas pessoas, aquela disciplina de não operar todos os momentos, toda hora, e sim esperar um melhor momento, ou seja, uma região aonde, se o preço não passa dali, o mais provável de acontecer, por exemplo, se ele bateu na máxima e não rompeu, o mais provável é ele afundar. Sempre que eu vou acertar? Claro que não. Nós vamos tomar muitos stops, mas nós vamos acertar mais do que errar. Por isso que, no geral, a gente consegue aí sair positivo, né? Bom, pessoal, era isso. Já estendi demais a aula. Acho que deu para passar o que eu queria falar com vocês. Se por acaso vocês não entenderam algo, deixem nos comentários e também deixe seu comentário aí, né, se você gostou do vídeo. Ajuda bastante. Eu tenho percebido aí que o pessoal está comentando mais. Eu estou pedindo e vocês estão comentando. Então deixe seu comentário, porque fortalece demais. O seu like também, tá? E se você não me acompanha lá no Instagram, passa a me seguir, muito conteúdo por lá. Se você quer se tornar meu aluno também, o link na descrição, beleza? Um abraço, pessoal, tamo junto.